Não, bom. Obrigado, Matheus. A gente, sempre um prazer a gente conversar e falar de Jesus, né? Aqui mais uma terça-feira em que nós vamos continuar o estudo dos princípios do Espiritismo. A gente está fazendo uma revisãozinha para entender um pouco da ciência, como que a ciência evoluiu para entendermos o momento em que a doutrina espírita veio e a importância dela. Nós temos Jesus prometendo, principalmente no capítulo 14 de João, a vinda do Consolador prometido. Aí depois a gente percebe a necessidade da evolução intelectual para que as explicações do que Jesus nos falou em relação a algumas coisas, a ciência precisava crescer. A doutrina espírita então vem no momento previsto pela equipe de espíritos que tomam conta do planeta, cujo conjunto recebe o nome de Espírito de Verdade, presidida pelo Cristo, mas aquele que escreveu as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, foi João Batista, que era o Elias. Nós fizemos, então, um passeio histórico, né? Começamos falando, associando a história da evolução humana com as filosofias gregas, um pouca coisa da hindu, pouca coisa da chinesa, e depois seguimos um padrão normal, desde de Santo Agostinho, falando sobre a evolução do pensamento, do método científico. Temos uma renovação importantíssima na época do que o René Descartes
ele traz para nós o racionalismo. Nós paramos aqui um tempo, fizemos a análise dele. O Kardec e os espíritos seguem essa ideia de que todo efeito tem uma causa, e o Kardec fala que todo efeito inteligente só pode ter uma causa inteligente. Aí nós falamos de Galileu. Galileu escreve sobre o tempo e sobre o universo no livro A Gênese, que é o quinto e último livro da codificação espírita. E aí nós entramos num momento bastante interessante em que os métodos científicos eles passam a ter um certo rigor a mais com Isaac Newton, o inglês, nasceu em 1642, ele admirava Galileu, e aí ele dizia que ele nasceu no ano em que Galileu morreu. 1600. Tá. Você me chamou de professor. Vamos ver se ajuda um pouco. Melhorou agora ou não? Eu mesmo estou falando baixo, será? Vou tentar falar mais alto. Melhorou? Ele inicia uma era no método científico chamado positivismo, cujo nome mais detalhado é indução positivista. O que é indução? É dedução e análise. A gente para um pouquinho aqui, ó, nesse momento, para a apresentação ali. Vou passar a apresentação aqui para o tablet para a gente falar um pouco sobre isso. É claro que a ideia aqui, isso é meio que acadêmico, né? A gente está falando de conceitos acadêmicos, mas qualquer coisa para a gente conversar, não há problema nenhum. Se tiver alguma dúvida. Logo no início da lógica, que não sei se vocês lembram, quem caracterizou a lógica, organizou a lógica foi Aristóteles. Ele associou o raciocínio ou a razão dentro de duas propostas básicas, que é a indução. O que é a indução? A indução é quando você pega uma informação e dela você tira várias informações. Então, por exemplo, do específico você vai para o geral. Você encontra uma espécie nova na biologia e dali você caracteriza a espécie. Então você vai do específico para o geral. Mesma coisa, você encontra um osso de dinossauro e dali você começa a fazer as especulações a partir dele, específico para o geral. A dedução é quando você parte do geral para o específico. Você pega um tanto de informação e você deduz uma informação. Então você pega várias informações ou várias variáveis e aí você chega a um resultado específico. Isso é das ciências exatas. Não tem melhor exemplo disso do que você pegar aqui, vamos pegar aqui, ó, x mais 2 igual a zero, x igual a menos 2. Você chegou no específico a partir de uma equação. Coisa simples assim. A associação entre a dedução e, e a indução chama análise. Na é quebrar, desculpa, Lise é quebrar, Ana é parte. Quebrar em partes. Então, a análise, você associa dedução e indução, ou você faz o raciocínio analítico. Então, a base do raciocínio humano, claro que isso é mais complexo, envolve você pegar informações do específico para o geral, dependendo daquilo que você está trabalhando, do geral para o específico e faz uma análise entre eles. E, basicamente, Kardec usou as duas coisas. Então, por exemplo,
Kardec fala assim nos estudos dele. O mundo espiritual é positivo. Ele fala assim. Então, o que ele fala? Ele acha que, graças à mediunidade e às manifestações espíritas, ele consegue morais da existência de espíritos que nós gastamos um pouco disso no estudo da Bíblia. Certo? Então, quando nós falamos de indução positivista, nós estamos falando de Isaac Newton. O Isaac Newton é considerado o maior cientista de todos os tempos, ou talvez a mente mais brilhante de todos os tempos, porque ele, o que ele fez foi fora do normal. Foi, em termos matemáticos, ele foi capaz de juntar o conhecimento da época, e essa junção do conhecimento gerou um método chamado de método indutivo confirmável, que ele gerou então a chamada indução positivista. Aí eu coloquei aqui várias frases do Newton sobre Deus. Então, é engraçado, né? A ciência falar que é ateia, que não prova a existência de Deus, mas não nega. Aí a gente pega aqui as frases de Galileu, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Nós podemos colocar que os maiores cientistas de todos os tempos foram físicos, né? Que é Newton, Galileu e Einstein. Está entre os três, né? O grande Isaac Asimov, um divulgador da ciência, perguntaram para ele quem é o maior cientista de todos os tempos. Ele falou: estou em dúvida entre Galileu e Einstein para o segundo lugar, porque não há dúvida que Isaac Newton foi a maior mente científica do planeta. Então, veja bem, essa maior mente científica do planeta fala assim, ó, em termos humildes: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Porque ele entendeu que o que ele fez foi juntar as informações de Galileu, de Arquimedes e de outros não tão conhecidos. Mas, por exemplo, outro conhecido, Copérnico, informações do Copérnico, por exemplo. Cavalieri, esse quase não se ouve falar dele, mas foi muito importante. Desenvolvimento do cálculo. Aí uma das coisas que ele descobriu foi a fórmula da gravidade, né? A força gravitacional. Ele descobre que é uma relação entre as massas, a Terra atrai a Lua atrai a Terra, e ele descobre e prova matematicamente que essa relação é o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. E é engraçado que perguntam para ele por quê. Ele fala: não tem nenhuma hipótese para explicar, mas que é isso, é isso. E aí ele mesmo fala: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo que é ou que pode ser feito. Engraçado a petulância do ateu, né? Eles falam e consideram que Newton é o maior gênio de todos os tempos, mas desconsidera que o momento religioso dele não pode ser levado em consideração. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Virtude sem caridade não passa de nome. E ele estudou mais a Bíblia do que a ciência, segundo ele mesmo, né? Nas informações biográficas dele. Considero as Escrituras de Deus como sendo a filosofia mais sublime. Eu encontro mais marcas de autenticidade na Bíblia do que em qualquer história profana, seja qual for.
vocês não imaginavam, né, que Newton tinha falado tanto de Deus assim. Ele gostava mesmo de fazer experimentos de alquimia no porão da casa dele, tacou fogo nela. Conta a história. Ele, então, cria. A história é mais ou menos assim. Durante a peste, ele estudava no Trinity College, que é uma, a parte da matemática da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, uma das maiores do mundo em termos de produção científica e descoberta, uma quantidade imensa de pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Na época do Newton tinha prêmio Nobel. Ele a peste começa, ele vai para a fazenda da mãe, porque o pai dele tinha morrido quando ele nasceu, perto do nascimento dele. Ele tinha um padrasto, ele vai para lá descansar e lá ele junta as informações sobre cálculo, em termos matemáticos, sobre gravidade, sobre força, sobre velocidade, cita as 3 leis do movimento, estuda isso, estuda o movimento dos planetas e assim por diante. Então, a partir dele, nasce o método científico. Veja bem, o que é ser um cientista? Uma pessoa inteligente é um cientista? Não. Uma pessoa pode ser mais inteligente que um cientista? Normalmente é. Mas o que é o fazer ciência? É você usar o método científico da sua época. Veja, da sua época. O método científico de hoje não é esse que está aqui. Não é esse. A questão é que se você pode falar o que for, ou dizer o que for, fazer uma descoberta maravilhosa, se não passar pelo critério do método científico, não é ciência. Aí uma vez eu estava em congresso de homeopatia, eu fiz parte de uma mesa redonda, tinha um médico muito entusiasmado com homeopatia. Aí eu expliquei, falei, olha, a homeopatia não é ciência. O homem ficou muito bravo, sabe? Ele ficou nervoso comigo lá, mas eu acho que ele não entendeu que eu não tinha dito que a homeopatia não funcionava, eu disse que ela não estava dentro do método científico. A gente não consegue comprovar até hoje que a homeopatia é eficiente pelo método científico de hoje. Aí eu expliquei isso para ele, falei assim, para mim a homeopatia é como amor de mãe. Aí nem a plateia entendeu, eles falaram, nossa. Aí eu tive que explicar para a plateia também, porque para mim amor de mãe funciona. Amor das pessoas funciona, ela existe, mas o amor ele não tem como ser colocado para análise do método científico, nem da época de Newton, nem no de hoje. Está ficando claro o que eu falei? Vocês entendem Sim, que para mim ficou claro. a ciência não analisa tudo. Ela não tem condições. Tem coisa que não dá para passar pela ciência, vocês entendem? Então, o que é. Pode falar. Eu não sei quem abriu o microfone. Não, foi eu que abri, mas pode continuar, então. Era Não, só para falar isso mesmo, tá aí. Tem toda razão. E igual você falou, da época, né? Cada época tem sua. Né? A ciência da época era aquela, a ciência de hoje é diferente completamente da ciência da época há décadas atrás. E assim vamos evoluindo. é verdade. Obrigado, Daí. Então, ele falou assim, para fazer ciência naquela época, ó, você observa os elementos que compõem o fenômeno. Você faz uma análise quantitativa, ou seja, matemática. Você gera indução de hipóteses quantitativas, matemática. Depois você faz o teste experimental das hipóteses. E depois você generaliza os resultados. Eu vou dar um exemplozinho aqui, eu vou parar de compartilhar. Vocês sabem que nós não temos pressa aqui, né? A ideia é não ter pressa. Então, vamos voltar para cá, só para dar uma explicação nisso, para a gente deixar as coisas claras aqui. Eu vou continuar. Eu sempre erro aqui, mas tá bom. Vamos continuar aqui essa conversa aqui. Então, vou pegar aqui, por exemplo, ó, uma das coisas, um dos estudos interessantes que usam o método do Newton é assim. Eu vou pegar um canhãozinho aqui,
Canhão mesmo, aqueles canhão de guerra. Fazer aqui um canhão, porque é mais fácil de desenhar, bonitinho. Bem bonitinho. Vocês acham que é bonitinho, né? Tá bom. Esse é o canhão. E daqui desse canhão vai ser uma bala. Ele vai fazer esse movimento aqui. E vai cair aqui, por exemplo. Então, por exemplo, esse aqui é o movimento da bala de canhão que vai sair ali. Aí eu faço uma análise dela, eu observo esse fenômeno que compõe. Eu falei, eu vou estudar isso. Eu vou fazer uma análise quantitativa. Eu vou medir a distância da bala de canhão até aqui, ó, por exemplo, foi o que ele ficou. E eu posso até usar o método cartesiano aqui. É claro que fazendo isso no papel, eu crio aqui ó, um gráfico com esse ponto de origem aqui do zero até onde vai a bala de canhão. Aqui ó, eu chamo esse eixo aqui de Y, esse eixo aqui de X, em duas dimensões e trabalho esse movimento, consigo medir aqui a altura máxima que vai a bala. Dá para pegar aqui uma linha e a gente pegar o ângulo em que essa bala está sendo lançada para ver qual que é o melhor ângulo, para ver onde que ela vai mais longe. Então eu posso calcular até onde essa bala vai chegar, por exemplo. Aí o indivíduo chega à conclusão de que ela funciona com uma lei matemática. Aí depois de fazer isso eu vou testar várias vezes para ver se a coisa bate e eu chego à conclusão de que a altura dela está associada a uma relação de um valor qualquer ax ao quadrado mais bx, e eu vou colocar o c porque o c é zero. Então, assim, eu chego a uma conclusão matemática que eu acabei de fazer um experimento científico, treinando a bala de canhão, verificando a distância, verificando a altura, verificando o ângulo e vendo qual o ângulo que chega a maior distância, que é 45 graus, por exemplo. Então, isso aqui foi o modelo matemático do Newton, sabe? Aí você generaliza o resultado. Pode dizer assim, ó, depois de muito teste, toda bala de canhão, aí eu coloco aqui mais C, ó, que aí facilita as coisas. Dependendo de onde eu coloco o gráfico, eu coloco aqui mais C. E aí eu posso falar assim, toda bala de canhão viaja segundo uma equação de segundo grau, por exemplo. Isso aí foi a ciência do Newton, quase que puramente matemática. No caso específico de Newton, é interessante a questão da matéria, né? Ele chega à conclusão de que a força gravitacional, força da gravidade, nas análises que ele fez, ela é proporcional. Ele não colocou um igual, mas vou colocar aqui, ele é proporcional, esse algo é proporcional à massa, por exemplo, de um corpo, vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado. Ele chega a essa conclusão depois de ter feito experimento. Fez experimento. Ele não poderia dizer que era isso, ou poderia dizer, mas era necessário fazer experimento, verificar experimentalmente. Aí verificaram e chegaram a essa conclusão, inclusive com as descobertas astronômicas, né? Aí, graças a isso, a coisas secundárias como velocidade, assim por diante, chega-se a descobrir a massa da Lua, a massa dos outros planetas. O pessoal da Exatas quer falar alguma coisa? Não? Acho que o da Exata aqui é meu filho. Tem mais alguém da Exata? Eu fico pensando se é assim que as pessoas sentem quando você entra em detalhes biológicos. Igual você está sentindo agora? É. Essa parte, assim, independente do que a gente falou aqui, compreende que foi experimento, né? Então a ciência foi nascendo disso. E o Newton chegou a uma tal condição de exatidão das coisas que ele falava, que o pessoal começou a falar assim, não existe mais ciência depois de Newton. O que vai existir é experimentos com casas depois da vírgula. Tipo assim, eles acharam que ele tinha descoberto tudo. Ele até tinha, segundo eles começaram a falar na filosofia que graças a Newton, Newton provou como Deus prevê o futuro. Como que ele provou isso? Basta a gente voltar lá
naquela bala de canhão. Então, por exemplo, se Deus sabe tudo, ele sabe que a Terra vai se mover, o que acontece com cada um, então ele pode prever quando que a bala vai cair, por exemplo. Porque veja bem, que ele nos deu a capacidade de prever o futuro. Antes de eu lançar a bala de canhão, aqui, antes de eu lançar, eu sei para onde que ela vai cair. Entendeu? Então, isso, eles fizeram esse comentário, vamos dizer assim, que o Newton provou até como Deus prevê o futuro. Aí, Newton, não só por isso, por várias outras descobertas, em relação às cores, né? Vocês já viram falar do disco de Newton, que ele pinta 7 cores, aí você gira, ele fica branco. Então, ele descobriu que a soma das 7 cores é o branco, que a ausência de cor é preto, e outras coisinhas mais que aí não cabe entrar em detalhes, que aí fica meio complicado. Até então, o que a gente viu? Que a filosofia grega, aqui ó, a filosofia grega, ela criou a ciência. Então foi graças à filosofia grega que a ciência foi nascendo. Até então não tinha ciência, não tinha método. Começa aqui com Roger Bacon. As conclusões para serem válidas devem passar pelo crivo da experiência. Então começa a ciência com Roger Bacon. Até então não tinha ciência, a não ser na matemática. Olha que interessante. A partir de Newton, a coisa se inverte. Newton fez uma ciência tão exata que ele criou, não é que ele criou, né? Ele deu condições que fosse criado a filosofia positivista, uma corrente filosófica a partir dos estudos de Newton. Compreende essa questão? Entenderam aqui? Não. Ou seja, Sim, senhor. o indivíduo foi tão... Estou tentando sair daqui, sabe? O indivíduo foi, assim, fez uma ciência tão, vamos dizer assim, assustadoramente importante que foi criada uma filosofia para isso. Essa filosofia é o positivismo, que até hoje, gente, é assustador, mas os cientistas brasileiros são mais positivistas. Algo que acabou no início do século passado, até hoje a ciência brasileira é positivista. E nós, não sei se vocês sabem, a bandeira brasileira está ordem e progresso, né? O lema do positivismo é ordem, progresso, progresso e amor. Aí os militares tiraram o amor, mas mostrando que o Brasil ele estava dentro da corrente positivista, que surge na França no começo do século XIX, por volta de 1800. Olha que Newton morreu em 1727. É uma corrente filosófica que surgiu na França, né? Os principais idealizadores foram Augusto Comte e John Stuart Mill. Ela ganhou força na Europa na segunda metade do século XVIII, começo do século XX. Conceito que possui distintos significados, englobando tanto perspectivas filosóficas e científicas, quanto outras perspectivas do século XX. Desde o seu início, com Augusto Comte, na primeira metade do século XIX até o presente século, o sentido da palavra mudou radicalmente, incorporando diferentes sentidos, muitos deles opostos ou contraditórios entre si. Nesse sentido, há correntes de outras disciplinas que se consideram positivistas sem guardar nenhuma relação com o positivismo. Mas o método positivista consiste na observação de fenômenos, opondo-se ao racionalismo de René Descartes e ao idealismo, por meio da promoção do primado da experiência. Só vale o fato. Por isso a questão da experiência, única capaz de produzir a partir de dados concretos. Então, quando o Kardec fala assim, isso é positivo, ele está dizendo, os dados são concretos e palpáveis. Então, a verdadeira ciência nasceria somente a partir disso. Lembra que nós estamos falando da metade do século XIX e o Livro dos Espíritos é lançado em 1857. E o Kardec estava mergulhado nessa corrente positivista. Então, a verdadeira ciência na corrente positivista nasce de Newton, né? Ou seja, uma análise do fato.
sem qualquer atributo teológico. Aí foi o que o Kardec foi contra, ou metafísico, subordinando a imaginação à observação, tomando como base apenas o mundo físico ou material. Então, o que o Kardec tenta fazer e faz é pegar o positivismo para o mundo espiritual. Ele usa os conceitos positivos porque ele fala, no momento em que existe espírito, então eu já posso usar o positivismo para o mundo espiritual. Bem, aqui o positivismo nega à ciência qualquer possibilidade de investigar a causa dos fenômenos naturais e sociais, considerando esse tipo de pesquisa inútil e inacessível, voltando-se para a descoberta e o estudo das leis e relações constantes entre os fenômenos observados. Eu vou interpretar isso aqui. De acordo com o positivismo, história, geografia social, ciências sociais não são ciências. Não devia nem chamar ciência social. Porque para o positivismo não tem fato na história, você não estava lá para ver. Entendeu? Então eles não consideram história como ciência e essas partes como ciência. Por isso que, eu não sei se vocês já assistiram uma série chamada The Big Bang Theory, que eles falam lá, geografia não é ciência, história não é ciência. Aquilo é até um erro, porque no método moderno mas nesse método positivista não é considerado ciência, porque você não tem fato para analisar. Ah, mas eu tenho então uma carta aqui do Pero Vaz de Caminha sobre o Brasil. Esse fato é duvidoso, porque ele escreveu segundo as intenções para poder deixar o rei feliz. Então, você não pode fazer uma análise criteriosa de algo que tem uma segunda intenção, entende? Ficou claro essa questão? Não, não fica bravo comigo, não, pessoal da área de humanas, só estou falando, tá? Sim, tudo ficou claro, sim. Então, na obra Apelo aos Conservadores, Conte definiu a palavra positivo com 7 acepções: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Nós não vamos entrar nesses detalhes. Então, o positivismo defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Por isso que o Kardec diz da parte científica do espiritismo. O fato, existe espírito, logo existe um mundo espiritual, e daí ele usa o próprio positivismo newtoniano para induzir, né? Ou seja, para fazer induções a respeito disso. Então, por exemplo, uma das induções. Como você ouve o espírito, o médium ouve o espírito, ele precisa acreditar em todos os espíritos? Não, ele não está vendo. Seria como se você chegasse numa cidade e perguntasse para uma pessoa como é a cidade. Aí ele fala, uma pessoa do bairro pobre vai contar de uma maneira, o rico vai contar de outra maneira, a pessoa que está passando por uma doença vai contar de outra maneira. Entende? Ele faz induções a partir disso, a partir do fato haver espíritos. Veja que por isso que o Kardec falou, a nossa concepção de espiritismo, em termos científicos, ela é séria demais para Kardec. E a nossa concepção hoje, quando eu falo a nossa, sim, né, boa parte dos irmãos espíritas acabam meio que desrespeitando toda essa luta do Kardec. Quando você aceita qualquer mensagem sem confirmação, quando você aceita qualquer informação, qualquer livro sem verificar realmente a procedência do médium, do espírito que escreveu, se é que foi espírito. Então, ele fez um estudo muito sério, né, no momento em que o cientificismo, também um dos nomes que se fala do positivismo, estava na Europa com todo o seu poder. Assim sendo, desconsideram-se todas as outras formas do conhecimento humano que não possa ser comprovado cientificamente. Olha só. Tudo aquilo que não puder ser provado pela ciência é considerado como pertencente ao domínio teológico metafísico caracterizado por crendices e vãs superstições. O exército brasileiro é extremamente positivista. E aí, quem está por dentro vai entender a questão de por que desvalorizar as aulas de história, de geografia e da partes humanas na tentativa de mudar o currículo do estudo nacional. Entende?
Existe uma filosofia por trás. Essa filosofia positivista está agindo na nossa sociedade, né? Estava agindo na nossa sociedade. Para os positivistas, o progresso da humanidade depende única e exclusivamente dos avanços científicos. O único meio capaz de transformar a sociedade e o planeta Terra no paraíso que as gerações anteriores colocavam no mundo além-túmulo. Compreende isso? O positivismo é ateu, né? É uma reação radical ao transcendentalismo idealista alemão e ao romantismo, na qual os afetos individuais e coletivos e a subjetividade são completamente ignorados. Gente, se isso aqui realmente for completamente ignorado, a, a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia não poderiam ser utilizadas como ciência nem na área da saúde, limitando a experiência humana ao mundo sensível ao conhecimento dos fatos observados. Substitui-se a teologia e a metafísica pelo culto à ciência, o mundo espiritual pelo mundo humano, o espírito pela matéria. A ideia-chave do positivismo kantiano é a lei dos três estados, de acordo com o qual o entendimento humano passou e passa por três estágios em suas concepções, isto é, na forma que conceber as suas ideias e a realidade. O primeiro é teológico, ou seja, o ser humano explica a realidade por meio de entidades sobrenaturais, na época dos gregos, né, os deuses, buscando responder à questão como de onde viemos, para onde vamos. Além disso, busca-se o absoluto. Metafísico, uma espécie de meio termo entre teologia e positividade. No lugar dos deuses, há entidades abstratas para explicar a realidade. O éter, o povo, o mercado financeiro, etc. Ele chama essa ideia de mercado financeiro de algo que semi-positivo, né? Você não tem como delimitar claramente isso em termos científicos. Isso é o mercado financeiro, não é a contabilidade dos pagamentos mundiais, isso é outra coisa. Continua-se a procurar responder a questões como de onde viemos e para onde vamos. E procurando o absoluto. É a busca da razão e destino das coisas, é o meio termo entre teológico e positivo. E, finalmente, ele considera que ele chegou ao fim, que ele descobriu a maneira do homem ser feliz e entender a si mesmo. A etapa final e definitiva. Não se busca mais o porquê das coisas, mas sim o como, por meio da descoberta e do estudo das leis naturais, ou seja, relações constantes de sucessão ou coexistência. A imaginação subordina-se à observação e busca-se apenas pelo observável e concreto. Tá vendo? Isso aqui é importante ter em mente. Então, o que nós fizemos aqui? Nós mostramos a ciência até um ponto que nós chegamos de forma resumida a Newton. A partir de Newton, da indução positivista, cria-se uma corrente filosófica. Essa corrente filosófica domina a Europa na época em que o Espiritismo nasceu. E o codificador, Allan Kardec, era um professor, um cientista, e usava o método positivo, que era o método científico da época, e usou esse método para escrever os livros da codificação espírita. Tudo tranquilo? Tudo. Tudo em paz? Sim. Papai, Oi. o senhor poderia explicar por que o espiritismo surgiu justamente no auge do positivismo? Oh, A questão é assim: o momento em que a mente humana conseguiu se manter numa condição de entender os fenômenos intelectuais por trás das questões que poderiam explicar a vinda de Jesus na Terra e os milagres, as predições e nós vamos chamar de a segunda maturidade. A primeira maturidade da humanidade foi com a vinda do Cristo, isso de acordo com Emmanuel, né? E agora ele tinha uma maturidade intelectual capaz de entender coisas que na época as pessoas não entendiam em termos científicos. Então, nós já tivemos depois, com o iluminismo, renascença das artes, um método científico em que
era possível que a tecnologia já desse condições para que vários experimentos pudessem ser feitos. O pessoal aqui não vai lembrar, mas você vai lembrar que os conceitos de luz, de eletromagnetismo, de eletricidade já haviam crescido o suficiente para se poder falar de fluido elétrico, fluido magnético animalizado e dos fluidos que envolvem os processos mediúnicos. Mas, e moralmente falando? Aí a Questão questão é é mais mais complexa, complexa. porque em termos morais, teoricamente a gente tinha que ter crescido. Os que não cresceram moralmente para entender não vão ficar na Terra nessa nova fase. Mas o crescimento moral aconteceu. O próprio Kardec ele cita isso nos livros, principalmente no livro Céu e Inferno e Obras Póstumas, né, que ele fala que os costumes bárbaros já foram. Ele cita como, por exemplo, antigamente o homem tinha que andar com uma espada, armado, porque ele estava pronto para uma luta. Aí ele cita que há pouco tempo da época dele na França, o pessoal começou a usar a espada só como ornamento. E na época dele, o pessoal já não andava mais armado. Aí ele fala que os costumes foram se abrandando. E ele cita isso como uma característica moral da vinda do Espiritismo. Okay? Então, teoricamente, a gente evoluiu moralmente. Difícil a gente enxergar bem isso, mas a gente evoluiu moralmente. Obrigado. É claro que a gente não fecha a questão, né? Mas, por exemplo, em termos gerais, na época do Kardec, as crianças pobres já iam para a escola, há um tempo atrás isso não acontecia. Se a gente for estudar a história dos surdos, nós vamos ver que já havia escolas de surdos na França, inclusive no Brasil, na época, então começaram a tratar melhor as pessoas. Na Europa existia uma lei que o surdo ele não podia nem receber herança dos pais. As coisas já tinham mudado, as leis mudaram. Isso para falar de surdo, né? Os hospitais e a estrutura de saúde já tinha melhorado bastante, né? Porque já se conseguia fazer o estudo das doenças, a medicina já tinha avançado na utilização de algumas técnicas, inclusive cirúrgicas, os anestésicos já tinham sido descobertos, e de um modo geral a condição humana melhorou. E os maus tratos, vamos dizer assim, associados à sociedade ainda existiam, mas já tinha lei, já tinha juízes que não davam vamos dizer assim, a sentença só em favor de ricos. Mas mesmo assim, o preconceito era muito grande na época, era muito grande. Nós vamos ver nos livros de Kardec uma relação em que o africano é considerado muito inferior. Tanto é que a Federação Espírita Brasileira sofreu um processo, e nesse processo ela negociou com o Ministério Público Brasileiro e colocou uma nota no final dos livros explicando que a doutrina espírita é caridade, ama o próximo, mas que na época do Kardec, as informações que ele tinha dos selvagens africanos eram muito voltadas para o preconceito. Né? Então, nós vamos ver essa situação, o Kardec citar, inclusive, no livro Obras Póstumas, críticas em relação a ele fala de selvagens, né? Aos selvagens. Assim, hoje isso é inconcebível, mas na época dele, ele que era uma pessoa caridosa, bondosa, ele não teve o menor escrúpulo de falar da inferioridade das raças selvagens. É difícil de entender isso quando a gente lê com a visão de hoje em dia, mas da época dele, porque ele chegou a falar até algumas bobagens no livro Obras Póstumas, em que ele cita algo que não tinha comprovação científica, mas estava nos livros da época, que o cérebro dos europeus tinha mais convoluções, mais giros do que os dos selvagens. Não houve comprovação nenhuma disso até hoje. Okay? Em que ele considera o europeu muito civilizado, muito mais inteligente do que os povos de qualquer outro continente. Está bem claro mesmo. Chega até a assustar quando a gente lê. Mas
de qualquer forma, foi o momento que ele estava, né, em que ele pôde escrever essas coisas. Isso é a opinião dele. Ele fala: se eu ficar contra a ciência, fica com a ciência. Esse é um dos exemplos. Não tem demonstração de que um cérebro humano, de selvagem ou não selvagem, tenha diferença anatômica em relação a um civilizado. Isso já é uma coisa assim que nós podemos garantir com muita tranquilidade em relação a esse estudo de giros e de sulcos cerebrais. Sabe? Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Depois dessa revolução do Newton, ficou muito tempo sem que o método científico se modificasse, desde o fim do século XVIII até o início do século XX. Vamos colocar cerca de 150 anos, mais ou menos. Kardec cita muito que a época dele era uma época maravilhosa, de altas tecnologias. Mas quando inicia o século XIX, acontecem umas questões que a ciência que Newton fez não explicava. Fenômenos que não eram explicados pelo que o Newton tinha feito. A própria existência de uma substância imperceptível no universo chamada éter foi descartada através de experimento, e a tentativa de explicar alguns fenômenos de energia para a produção industrial de lâmpadas na Alemanha não tinha explicação de acordo com as noções físicas da época. Por volta de 1865, Maxwell cria a teoria chamada eletromagnética e não batia com a física do Newton. E aí o pessoal falou: bem, então tem duas físicas, não vamos botar os dois para brigar. O gênio Maxwell, que fala que a luz é uma onda, e o gênio Newton, que fala que a luz é uma partícula. E os dois tiveram modelos matemáticos para provar isso, e aí eles resolveram. Não tinha ninguém naquele momento que estava juntando essas teorias físicas. Aí o que acontece é que, sem querer, a quântica nasce. Devido a um problema físico mesmo, nos fornos utilizados para poder fazer determinadas ligas na indústria, não se conseguia gerar uma equação matemática para explicar o funcionamento desses fornos de alta temperatura, no modo geral. Aí, até que um cara chamado Max Planck resolve pegar isso e estudar, e aí ele chega a uma conclusão matemática muito interessante. A conclusão matemática dele ia contra a teoria newtoniana. Aí ele está passeando com o filho novo na praça e fala assim: amanhã eu posso mandar um artigo para publicar que vai contra a teoria de Newton. E eu já estou velho, eu já fiz uma carreira. E eu posso ir contra Newton, deixar a sociedade inteira contra mim. Aí ele fala que o filho falou para ele: já que o senhor está velho mesmo, manda, ver o que acontece. Ele então manda uma explicação desse fenômeno da temperatura dos fornos que vai contra a física newtoniana, ou seja, uma coisa muito grave para a época. Foi um susto, mas ninguém conseguia entender, conseguia explicar aquela questão. Nasce a quântica e a teoria dos quanta de energia. A coisa é tão louca que é mais ou menos assim. Imagina que você abre a torneira da sua casa, a água escorre. De acordo com a teoria que o Max Planck fez e com a equação matemática que ele usou, uma equação grande, bem grande, se aquela água fosse feita de elétrons, não de água, cairia um grupo de elétrons, e aí quando vê, ele parava de cair ali, numa determinada altura, e voltava a cair embaixo, deixando um espaço na qual ele não existia como matéria entre aquele fluxo de água, por exemplo. Ou seja,
Se eu jogar um elétron, eu jogo uma pedra, ela percorre um espaço. Eu jogo o elétron, ele para aqui, desaparece, ele volta naquele ponto de novo, onde eu esperaria que ele estivesse, com a porcentagem de 1% dele nunca mais voltar para aquele ponto e assim por diante. Ou seja, é como ele sumisse, aparecesse, sumisse, aparecesse. E isso não faz sentido físico nenhum. E ele morreu sem acreditar na teoria que ele mesmo fez, mas que hoje transformou o mundo. Não, então, não peçam vocês que tenha como explicar isso. Os próprios físicos da área de quântica, eles falam que quando você entender realmente quântica, se você não se assustar com isso, é porque você não entendeu. E aí é engraçado, porque os próprios físicos que estudam quântica não entendem direito, mas as pessoas já juntaram a quântica com a saúde, um tanto de coisa, falando de quântico como se fosse algo espiritual. Na verdade, isso fere bastante a ciência, né, nessa situação. Mas vocês lembram o que foi falado sobre positivismo? A imaginação subordina-se à observação e busca-se apenas o observável concreto. O que Planck fez? A partir do concreto, ele criou uma teoria que só é concebida pela imaginação. Aí o de Broglie, prêmio Nobel de Física, que estudou um pouco da quântica, falou assim, ó, muitos cientistas modernos da época dele, adotam, quase sem se aperceber disso, uma certa metafísica de caráter materialista e mecanicista. Ele está falando de positivismo. E consideram-no como a própria expressão da verdade científica, que é uma crítica ao positivismo. Um dos grandes serviços prestados ao pensamento contemporâneo pela recente evolução física é de ter arruinado essa metafísica simplista, ou seja, o positivismo acaba como uma condição de explicar fenômenos físicos. A partir daí nasce um novo método científico para tentar explicar os fenômenos da relatividade e os fenômenos da quântica. E a relatividade não tem nada a ver com a quântica. A relatividade, ela fala sobre a geometria do espaço e a quântica fala de coisas muito pequenas. E aí a gente vê muitas vezes o leigo falar, associando relatividade com quântica, a coisa fica meio doida. Olha o que o Einstein falou sobre isso. Não me agrada absolutamente a tendência positivista, ora em moda, de apego ao observável. Olha, se o Kardec botou o espiritismo dentro do positivismo, o método científico de hoje, ele, entre aspas, aceita a doutrina espírita como ciência mais do que o positivismo. Porque olha o que o Einstein fala. Para a ciência de hoje, você não precisa se apegar ao observável. Se você tiver demonstrações de algumas coisas, como efeitos, mesmo que você não saiba a causa, você precisa considerá-lo por raciocínio científico. Aí ele fala: considero trivial dizer que no âmbito das magnitudes atômicas são impossíveis predições com qualquer grau de precisão. Olha, ele acaba com aquela física do Newton, tá vendo? E penso que a teoria não pode ser fabricada a partir de resultados de observação, mas há de ser inventada. Ou seja, o que o Kardec fez foi fazer um trabalho, um método científico moderno, cerca de 50 anos antes dele aparecer. Compreende? Niels Bohr é o pai da química quântica, ou da física quântica, que hoje é chamado de mecânica quântica. Ele que falou aquilo que eu disse para vocês, que se qualquer pessoa que entender um pouco de quântica e não se assustar com aquilo, ela não entendeu quântica. E Heisenberg, um dos físicos prêmio Nobel, acaba com essa questão das previsões de tal maneira que cria um princípio matemático chamado princípio da incerteza. Veja que coisa interessante, que gera princípios filosóficos também. É claro que aqui eu não vou entrar em detalhes para isso, mas só estou citando que essas pessoas principais aqui, claro, deixei de citar muitas, mas isso, cada item desse é formado por histórias muito legais, né? Mas o que acontece? A partir dessa revolução quântica e relativística do início do século XX, que vai de
1900 até hoje, a semana passada, né, descobriram que Einstein tinha razão quando ele falava que existiam ondas gravitacionais. A semana passada, eu acho, né, que eles conseguiram demonstrar a partir de estudos de vários anos que realmente Einstein tinha razão em relação à relatividade. E várias coisas isso tem acontecido, né? E aí nasce um método científico não mais indutivo positivista, mas hipotético dedutivo. Olha, hipotético dedutivo significa que hipótese também é ciência. Então, mesmo que não haja uma demonstração de que há espíritos, a manifestação deles e o próprio manifestação das pessoas dizendo que viu ou que ouviu passa a poder ser considerado como ciência. Entende? Vocês entendem a importância disso para a questão das ciências humanas, para a psicanálise, para a psicologia, para as ciências sociais? Ou seja, uma parte física muito matemática abre condições de que a análise de processos, a interpretação deles e as hipóteses feitas a partir disso também seja ciência. Esse é um método científico usado até hoje. Ok? Tudo bem? Então, o método científico de hoje, ele é basicamente assim. Você primeiro estuda muito para poder começar a fazer ciência. Chama conhecimento prévio. Você busca um referencial teórico e depois você usa a sua imaginação para poder fazer perguntas sobre aquilo. Aí você vai atrás de observar fatos e fenômenos. Só o fato de você estudar muitos artigos ou muitos livros já é um fato e um fenômeno. E você pode escrever sobre isso. Aí você cria, então, um problema. Você faz uma pergunta e, para responder essa pergunta, você gera as hipóteses. Aí, assim que você faz isso, você começa, então, a testar as hipóteses. E esse teste pode ser experimental, tanto no laboratório, quanto experimental dentro de características lógicas e matemáticas. Aí você interpreta e avalia esse teste de hipótese que você fez, rejeita ou não a hipótese. Então, na época do positivismo, qualquer hipótese rejeitada não era ciência. Hoje, para você ter ideia, você pode escrever um artigo falando a minha hipótese inicial estava errada e explicar o que você fez. Aí isso gera uma nova teoria ou o reinício do processo. Por isso que, muitas vezes, hoje, até se exige que você escreva no final do artigo dizendo assim, o meu artigo foi limitado por causa disso, eu não tive animais suficientes para fazer um trabalho, eu não tive pacientes suficientes para fazer um trabalho, meu laboratório não tem condições ainda de fazer, então eu tenho esses problemas no meu trabalho. Isso não é vergonha. Mas para vocês terem uma ideia da gravidade dessa questão positivista, na defesa de uma aluna minha, que o trabalho já tinha sido publicado, na defesa de mestrado, convidei um professor meu da engenharia, tinha sido meu professor da engenharia, para fazer parte da banca dela, e no final ele ficou bravo com isso. Como que você escreve no artigo que o seu trabalho foi limitado? Isso você depõe contra o seu trabalho. Você vê, indivíduo professor universitário, mas ele não sabe do método científico atual. Aliás, para ser sincero para vocês, a maioria dos pesquisadores brasileiros não sabem desse, vamos dizer, método científico atual. Eles ainda usam as ideias positivistas. E muitas vezes é difícil, é mais fácil você publicar um trabalho em inglês, uma revista internacional, do que passar pelo critério dos brasileiros, que ainda tem essa visão bastante positivista da ciência. É claro que eu não tenho a pretensão que você entenda isso, mas é só uma ideia geral do fato que hoje a ciência pode ser feita por efeitos, na qual você busca as causas através de hipóteses. Nesse sentido, o espiritismo é ciência. De tal maneira que hoje existe, vou abrir isso aqui para vocês verem, quer ver? Coisa interessante. Revista internacional que fala de espiritualidade. Aqui, ó.
Esse aqui é um jornal de espiritualidade e saúde mental. Não está mostrando? Espera aí que eu vou. Agora eu entendi porque que não está mostrando. Eu vou parar de compartilhar aquilo. Compartilhar outra coisa. Vou mostrar para vocês. Olha só que ponto que nós chegamos. Deixa eu ver como ficar. Acho que é isso. Nós chegamos ao ponto ó, de ter uma revista de saúde mental, jornal de espiritualidade e saúde mental aqui, ó, volume 25. Tá vendo? Isso na época do positivismo não ia acontecer nunca. Entendeu? Eu recebi um e-mail de uma revista de anatomia para falar sobre a espiritualidade e a anatomia da relação do aluno com o cadáver. Ou seja, olha que ponto que nós estamos hoje em termos de ciência, como que a coisa evoluiu. E aí nós vemos que muitas vezes, por falta de informação, né, muitas vezes a petulância é muito grande. As pessoas se arvoram a falar de determinadas coisas que elas não têm a menor ideia, né, que se trata. Mas olha que coisa maravilhosa. Então hoje, por exemplo, nós estamos escrevendo aqui, e a Maria Tereza faz parte, né, de um artigo chamado Psiquiatria e Espiritismo. Nós temos colegas que já publicaram trabalhos em revistas respeitadas sobre mediunidade e autismo, mediunidade e esquizofrenia. Isso em revistas internacionais. Então, a questão é que nós estamos esperando um novo momento da ciência em que a doutrina espírita já faz parte dela. Só nós não temos cientistas espíritas em quantidade suficiente para poder fazer os artigos e não há ainda, vamos dizer, um interesse tão grande por essa área de espiritualidade, mas há 4 anos atrás nós fomos num congresso de espiritualidade em São Paulo, em que uma palestrante falou que o espiritismo ajuda muito a psiquiatria e a saúde mental, porque só na cidade de São Paulo, por final de semana, são 15 mil atendimentos a pessoas com saúde mental debilitada. E é claro que nós não entramos, e eles nem também entraram em detalhes sobre a questão da obsessão, mas vejam que nós estamos numa era em que o método científico atual já considera situações em que hoje a psiquiatria, e aí se os meninos da medicina quiserem falar sobre isso, né, no estudo de psiquiatria, de que a psiquiatria ela passa por preconceito, passou muito mais por preconceito, né, gente, nesses tempos atrás. A psicologia, o pessoal fala, vai para psicólogo, acho que eu é doido. A psicologia, a psicanálise são utilizadas nos processos de tratamento. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Mas assim, acho que o pessoal lembra aí, Matheus, que há um tempo atrás falar que ia no psiquiatra, ia no psicólogo, a sociedade não olhava com bons olhos, não, né?
Me fala como é que era para o pessoal da medicina antigamente fazer psiquiatria, fazer residência em psiquiatria. Você acha que o pessoal era bem visto? Era visto como médico? O psiquiatra era visto como médico? Por causa de necessidade. Então, veja que nesse bate-papo que nós fizemos ao longo dessas semanas, a ideia aqui foi nos colocar num pé de relacionamento da ciência com o espiritismo. Isso não vai fazer muita diferença se a gente não for melhor cada dia, né? Nós não amarmos o próximo. Mas agora nós já entendemos mais que a doutrina espírita ela já faz parte do escopo da ciência. E quando Kardec compilou a doutrina espírita, fez a codificação, ela era menos científica do que hoje. Compreende? Então, os debates sobre as crenças, a espiritualidade, elas fazem parte do escopo da ciência, a ponto de revistas de anatomia aceitarem e até pedirem artigos a respeito. Eu vou ficar devendo, não tenho condições hoje de parar o que eu estou fazendo para escrever um artigo sobre isso, mas no futuro, quem sabe. Fala, Aline. Thales, e essas terapias chamadas quânticas, né, como o Reiki, Theta Healing, mesa quântica radiônica, aonde os terapeutas eles fazem esse equilíbrio energético nos chakras, na situação da vida da pessoa. O que você me diz sobre isso? Aline, esse negócio já existe há milhares de anos na China, enquanto a quântica nem existia o nome. Então nós podemos colocar isso dentro de um marketing, né? Porque o Reiki ele não precisa ser chamado de terapia quântica para funcionar. E você não pode dizer que não há quântica lá, ou se há, a quântica é uma ciência que exige umas contas, uma matemática para você fazer. Se botar matemática lá para provar que existe onda, que a situação funciona, ok. Aí a partir daí, se fizer por intuição, aí não é ciência, é senso comum. As pessoas utilizando os nomes que são falados para poder conseguir marketing naquilo que elas estão fazendo. Nós podemos falar, por exemplo, acupuntura quântica. A acupuntura tem mais de 5.000 anos. Né? Podemos falar, por exemplo, de terapia quântica. Como é que você consegue controlar átomos elétricos? De fato, a gente consegue. Mas a gente não tem condições de afirmar algo em que o conhecimento dele é precário. Ela entra numa situação interessante, que foi assim, o pessoal durante uma época, década de 90 do século passado, falava assim, a gente só conhece 10% do cérebro. Ué, mas como é que você conhece 10% daquilo que você diz que não conhece? Porque a pessoa já dá um tiro no pé, você entende? Mas se você só conhece 10% do cérebro, como é que você sabe tanto a ponto de saber que só conhece 10%? Então, tem também a questão lógica por trás. Quando você fala assim, reiki é quântico, o reiki é antigo. Em posição das mãos, você fala, não, mas a quântica prova o reiki. Pode ser que você possa usar ondas para fazer isso, mas você não precisa de falar da quântica, porque você não vai, nesse momento da condição científica, demonstrar que isso é possível. E falar que é uma terapia do pensamento, transmissão de energia, a quântica pode explicar isso? Ainda não tem condições de explicar. Ela explica ondas à distância, fenômenos eletrônicos. E talvez, e eu acredito que seja a parte da ciência mais associada a explicar esses fenômenos de transmissão de pensamento, de energias, do que qualquer outra. Mas uma afirmação dessa, ela passa a ser, vamos dizer assim, irresponsável. Entendi. Mas então, a parte da ciência mais relacionada com a espiritualidade seria essa. Esses tratamentos que existem há alguns anos, né? Vou te dar um exemplo. Estou escrevendo o artigo Espiritismo e Psiquiatria, em que nós vamos questionar o seguinte: a pessoa está sendo ajudada por que motivos? Então nós vamos nos apegar ao seguinte ponto: ao ambiente que ela está, a ter suporte de conversa no grupo em que ela está, da crença que ela tem.
Mas eu não conseguiria, por exemplo, pegar o Reiki e falar que ele é quântico e conseguir publicar um artigo em qualquer lugar ou qualquer revista séria que exista. Voltamos àquele ponto. Não é que não seja certo ou errado, mas a ciência e o método científico de hoje não consegue chegar nesse ponto. Então, tudo que se falar disso é como homeopatia. Eu acho mesmo que a homeopatia funciona mais idêntico à água fluidificada. Eu acredito na água fluidificada, na água energizada, magnetizada, entende? Mas eu não preciso, para isso, falar que tem quântica envolvida. Posso falar que tem amor, por exemplo. Mas eu não consigo publicar um artigo mostrando que a água foi fluidificada, não obstante ter vídeos na internet mostrando que as moléculas de água se organizam melhor. Aí a pessoa dá um tiro no pé. Nós não temos microscópio para mostrar as moléculas se organizando melhor, sabe? Então, Uhum, é mais para as pessoas acreditarem do que propriamente uma verdade associada a isso. É uma entendo. incerteza. Não é melhor a gente pegar a religião em paz, serenamente, falar do amor, do que se preocupar com o fato quântico, tá? Porque passa a ser também uma via mística, né? Se você for pensar, você está Assim falando. como o reiki é comparado a um passe, né, Thales? Exato. Eu, Não passa. eu, assim, eu aplico o reiki, para mim seria um passe. É uma transmissão de energia. Sim. Eu, se eu não estou enganado, a dona Maria Ângela, ela é especialista em reiki, né? Eu acho que ela concorda com você. Ela quer se manifestar? Especialista não, sou só reikiana nível 1. Mas eu acho que é uma energia, e não minha, não nossa. É uma energia superior, né? E é uma ação muito intuitiva. Tudo que eu faço no Reiki é por intuição. Eu já deixei de seguir aquele que foi ensinado no primeiro curso e sigo a minha intuição. Eu ponho a mão, pedindo a Deus pela pessoa. Eu acho que é uma transmissão de energia, mas não minha. E a primeira pessoa a ser beneficiada sou sempre eu, e não aquele que a gente está aplicando o reiki. E eu acho que é uma coisa maravilhosa, foi muito boa na minha vida, tem sido muito boa. E sempre que eu posso, eu procuro ajudar as pessoas aplicando. Isso é só o que eu posso falar. Quando a Débora fala de passe, o livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai falar que o passe tem três tipos. Você é um transmissor de energia que vem do alto. A energia pode ser só sua ou pode ser parte sua, parte da que vem dos espíritos. Então, assim, nessa transmissão de energia, é claro que nós um dia vamos conseguir colocar uma matemática nela e os fenômenos quânticos vão estar associados, porque estão associadas partículas relacionadas a isso, que o próprio André Luiz fala no livro que eu citei. No entanto, quando você fala de uma teoria quântica, ela está associada a contas, só conta. Não existe uma teoria falada, intuitiva, que explica a quântica, sabe? Então é meio complicado falar isso. Teoricamente, pela quântica de hoje, pelo que se conhece da quântica de hoje, a gente não teria condições de fazer, por exemplo, que as ondas seguissem o nosso pensamento. Eu acredito nisso que eu falei, mas nós não temos como provar em termos de ciência. Entendo. Eu acho que a gente pode deixar as primeiras manifestações espíritas relatadas em jornais do século XIX para a próxima terça, certo? E aí a gente pode terminar a nossa reunião aqui uns minutinhos mais cedo. Ou, se tiver alguma dúvida, alguma conversa, isso
que a Aline falou foi bem importante, porque é muito importante que tudo se mantenha da maneira mais tranquila no nosso coração. O fato de acreditar que é quântico ou não, a pessoa fizer com amor, quem ama sempre vai ter razão, sabe? Sempre vai fazer o bem. Então não é algo que a gente precisa, vamos dizer assim, se preocupar tanto com os nomes, né? O mais importante é aquilo que está envolvido nisso, né? Ah, sim. Eu falo porque várias reportagens, né, tentam associar essas terapias à ciência, né? Fazem pesquisa, fazem estudos, mas ainda é uma pseudociência, pelo que eu já olhei. Eu olhei muito sobre cromoterapia, radiestesia. Ainda é considerado pseudociência porque não conseguem comprovar dentro do método científico, né? Mas é uma transmissão de energia feita por amor mesmo. Eu só queria. Que é o que importa, né? Agora, eu não tenho condições de te falar assim. Nós temos condições científicas hoje para demonstrar isso? Não, isso seria apenas hipóteses que não dão para ser confirmadas, nem Exato. matematicamente. Então, eu não consigo transformar isso em ciência. Talvez isso em breve se resolva, né? Que bom. Obrigada. Bom, vamos fazer a oração final, ok? Manoel, faz oração para a gente, filho? Sim, papai. Mestre amado Jesus, agradecemos pelo estudo de hoje. Agradecemos pelas oportunidades de nos reunirmos em Teu nome, de aprendermos mais sobre o Espiritismo, esta doutrina que nos traz tantas verdades, tantas meditações acerca do bem, acerca de Ti. Que não nos esqueçamos das responsabilidades que ela acompanha. Responsabilidade de trabalho, de renovação íntima. Que possamos aumentar nossos esforços, sermos melhores, vencermos nosso egoísmo, as nossas ilusões, demonstrarmos amor para os nossos irmãos e irmãs, seguirmos o teu exemplo. Muito obrigado por tudo. Sim, sim. Amém. Todo mundo, gente, fica com Deus.